Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Valor A2 e a pergunta que não quer calar, que foi de um inscrito. Será que a Binance terá o mesmo destino da FTX? Ou seja, chegar a falir, a entregar os bets, como a gente fala aqui no Paraná? O que pode acontecer e quais serão os impactos caso isso aconteça, né? Quando eu quero dizer os impactos, eu quero falar no mercado cripto. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, os impactos no mercado cripto e principalmente para a gente. Claro, com certeza. Porque uma corretora desse tamanho, se acontecer com a Binance, algo próximo, não precisa nem ser o que aconteceu com a FTX, mas algo próximo, rumores de que a Binance possa chegar a algo próximo, já dá uma estremecida muito grande no mercado. E é claro, né, pessoal, que esse mercado das criptomoedas respira especulações. Então, tudo que possa ser ventilado de forma positiva ou negativa, com certeza vai refletir no nosso bolso, né? Então, pessoal, a gente recebeu essa pergunta aí de um inscrito, né? E ele gostaria de saber se isso poderia acontecer, tá? Será que a Binance poderia quebrar? Quais são os principais motivos, né? Caso isso, sei lá, como é que eu posso colocar? Quais seriam os impactos, digamos assim, né? Negativos. E assim, ó, deixando assim até mais claro, a pergunta dele não foi assim, a Binance pode quebrar, né? A pergunta foi, a Binance é a próxima? Considerando que tem várias corretoras aí que estão passando por problemas, estão indo para o buraco, estão apresentando insolvência, a Binance é a próxima? Então, a gente viu que depois da FTX, nós tivemos aí uma enxurrada de outras corretoras pequenas que não tiveram como comprovar a solvência, né, ou a liquidez dos seus aportes, do seu caixa, digamos assim, né? E é claro que isso também gerou um efeito cascata da retirada dos seus criptoativos dessas exchanges para carteiras frias. Foi um movimento gigantesco que aconteceu e, na verdade, está acontecendo ainda. E essa pergunta desse inscrito foi bastante pertinente. Será o fim da Binance? Ou melhor, será ela a próxima, como a Cíntia disse, né? A próxima FTX? Bom, a gente vai trazer algumas informações aqui e a gente vai explicar tintim por tintim o que está acontecendo e qual é a nossa opinião a respeito dessa pergunta. Exato. E assim, como a gente sempre fala, esse vídeo aqui, nosso conteúdo, esse e todos os outros, não são recomendação nem de compra, nem de venda. E é importante a gente falar que isso serve também para as corretoras. Aqui a gente até comenta quais a gente usa mais, e sim, a gente usa a Binance. E pessoal, assim, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final, tá? Para que vocês não façam pré-julgamento do que a gente está falando. Nós não estamos falando que a Binance vai quebrar ou não, tá? Não é isso. Calma que a gente vai explicar certinho o que está rolando e o que pode acontecer caso isso aconteça. Não está falando que para vocês, agora o Dan e a Cíntia falaram, a gente vai retirar todo o dinheiro da Binance. Tira todo o dinheiro da Binance, que a Binance não presta. Não façam isso, tá? Até porque, como a Cíntia disse, nós também temos alguns criptoativos posicionados nessa corretora, tá? Então, a gente vai começar a explicar para vocês, explicando para vocês, né? Por que a gente acha que ela vai falir ou não, tá? Por que ela vai ser a próxima FTX ou não? Vamos lá. A Binance, ela tem lá um seguro dos seus fundos, tá? Na ordem aí de 1 bilhão. E o que foram os rumores relacionados a esse seguro? 44% desse seguro está composto de BNB, que é a moeda nativa da Binance. Então, alguns analistas começaram a ver um risco muito grande nisso. Por quê? Poxa, eu tenho um seguro para os meus fundos que estão naquela determinada corretora. Se der um pau na Binance, o que vai acontecer? BNB é o primeiro criptoativo que vai para o buraco, assim como aconteceu com a FTT na FTX. Exatamente. Então, quando nós temos o nosso seguro apoiado no criptativo nativo, criptativo de base, é complicado porque isso gera um certo receio, né? Como a Cíntia falou. Como aconteceu com a FTX, a FTT ela teve uma desvalorização gigantesca, ou seja, a liquidez que eles queriam e o fator de segurança, né, para isso foi praticamente dizimado, porque imagina só, se caso acontecer alguma coisa com a Binance, né, o BNB realmente vai ter valores mínimos. E né? Aí vamos pensar assim, pensando em risco, né? Hoje esse fundo ele é composto lá de 44% de BNB, 32% de BUSD e o restante 24% de Bitcoin, tá? Como
a maior parte está em BNB, se houver uma queda muito forte de BNB, logo eu tenho uma queda no tamanho desse fundo. Sim. Porque o valor desse fundo vai reduzir também proporcionalmente ao BNB. Tá? Isso deveria estar assim? Não, não deveria. Na verdade, esses 3 criptoativos, eles deveriam ser divididos de forma igual em 3. Então, teria que ter a mesma quantidade de BNB, a mesma quantidade de BUSD e a mesma quantidade de Bitcoin. Então, claro que isso gerou uma certa desconfiança, né? Por que tem mais BNB do que tem em Bitcoin, por exemplo? Que deveria ser assim. Por quê, Cíntia? A caras do nosso mercado é o Twitter. O Twitter é a nossa caras, é onde rola a fofoca do mercado cripto, né? O que aconteceu? Um analista chegou no Twitter e postou lá falando, pô, 44% de BNB? Tá errado. Você colocaria... você hoje, vendo o que aconteceu com a FTX, você se sentiria seguro? Faria sentido para você ter um seguro com o FTT? Não, né? E o cara fez esse questionamento. E o CZ não deixa barato, principalmente no Twitter. Ele responde tudo ou quase tudo. E o que ele foi lá e respondeu? Ele falou assim: olha, o fundo ele foi criado para ter cotas equalitárias dos 3 ativos, né? BNB, Bitcoin e BUSD. Porém, houve uma valorização maior do BNB em relação ao Bitcoin e por isso desde o último rebalanceamento, porque eles fazem esse balanceamento do fundo e por conta disso, hoje existe mais BNB. Exato. Então, o que seria um rebalanceamento? Só para explicar bem rápido para vocês. Então, vamos supor que eu tenho 3 criptoativos. Um deles valorizou mais. Então, eu pego essa diferença do lucro e divido novamente por 3 e faço um rebalanceamento. E como o Cizik falou que já tinha feito isso, provavelmente ele fará novamente. Então, esse percentual a mais que ele tem de BNB será dividido em 3 novamente, em Bitcoin, BUSD e BNB, para que tenha o equilíbrio. Então, assim... a gente vai falar para vocês aqui a nossa opinião em relação à Binance. Tem mais algumas coisinhas que a gente gostaria de complementar em relação não só a esse fundo, mas com um outro percentual que a Binance quer adicionar para dar mais segurança, ativar a liquidez dessa corretora. Isso. E é importante a gente dizer também, né, porque as pessoas estão muito preocupadas com o que aconteceu com a FTX, FTT, a diferença do BNB, né, que está nesse fundo com a FTT, porque o BNB ele está lá numa conta disponível, como se fosse uma conta spot, que pode ser utilizada a qualquer momento, e é uma carteira aberta que todo mundo pode revisar, diferente do FTT, que estava operando ali alavancado, cheio de dívidas, estava rolando fraude, então assim, isso é algo que precisa ser considerado antes da gente pensar que a Binance é a próxima, tá? E interessante pontuar também, Cintia, que esse FTT também estava investido em outros fundos, ou seja, eles não tinham liquidez imediata. Era o fundo do fundo. Era o fundo do fundo do fundo do fundo, entendeu? Já esse BNB da Binance, não, tá lá, ele tem a liquidez praticamente imediata, caso aconteça alguma coisa não previsível, tá, pessoal? E se vocês acham que 1 bilhão é bastante para um fundo, o CZ está colocando mais 1 bilhão em cima da mesa. Para quê? Esse 1 bilhão, ele será empregado, né, para o auxílio, para a recuperação do mercado afetado, por exemplo, pela FTX. Na verdade, eu acho que ele não só vai recuperar empresas que foram afetadas pela FTX, mas eu acredito que ele vai recuperar outras empresas também que tenham pelo menos um mínimo de significado, né, Cíntia? Isso, o projeto que eles identifiquem que vai ter interesse público e que realmente eles entendam que é algo que, lógico, esses caras não dão ponto sem nó, é algo que vai trazer lucro. Porque ele não vai injetar grana para recuperar uma empresa ou um projeto porque ele é bonzinho. Lógico, esse mercado é de todo interesse. Hoje ele é o maior. Hoje ele é o maior nesse mercado. Você acha que eles têm interesse? Se é um cara que tem interesse que a Binance vá para o buraco? Certeza que não. E ele sabe que se o mercado em volta começar a ir para o buraco, em algum momento ele vai acabar indo também. Com certeza. E esse fundo aí é aquela velha máxima, né? Não existe almoço grátis. Então, se ele está investindo, está acreditando, provavelmente ele vai buscar um retorno. E além disso, pessoal, além desse 1 bilhão
como um fundo de reserva, entre aspas, e também esse outro 1 bilhão para a recuperação das empresas que foram afetadas pela FTX, ele quer colocar mais 1 bilhão para gerar mais liquidez ainda, caso aconteça uma situação semelhante da FTX. Então, para resumir aqui, pessoal, a gente vai falar aqui a nossa opinião em relação a essas questões. Então, assim, Cíntia, você acha que, dado essas informações, esses fundos que a Binance tem, é possível se transformar? Ela poderá ser a próxima FTX ou não? Tecnicamente, não. Assim, ó, não categórico. Porém, nós estamos falando de um mercado tecnológico que tem pessoas por trás. Muito bom. Então, assim, deu a bobeira lá no CZ, ele ficou doidão. Pode acontecer de ele tomar atitudes que possam prejudicar o próprio negócio. Assim como aconteceu com o Docon, assim como aconteceu com o cara lá da FTX e tantos outros. Claro. E na minha opinião também, eu acho, eu não posso falar assim que não vai acontecer, mas existe um percentual muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, da Binance se transformar numa FTX. Eu acredito muito porque a Binance, como a gente está comentando aqui, é a maior do mundo, gente. E se caso, né, porventura, quem sabe, talvez acontecer alguma coisa, pode ter certeza que o mercado cripto não será o mesmo, jamais. Tá? Jamais. E assim, isso tudo que a gente está avaliando são nas condições atuais de temperatura e pressão, né? Claro, com certeza. Tudo pode mudar a qualquer tempo. E como a gente sempre fala, tudo pode acontecer, inclusive nada, quando tratamos de criptomoedas, criptoativos no geral. É isso. Gente, se vocês curtiram esse vídeo, se esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha com pessoas que estão nesse mercado e pessoas que também possam vir para esse mercado e que precisam de informação. Bota para acompanhar aqui a gente. E para quem assistiu até esse ponto aqui, e nós acreditamos que a Binance não irá quebrar, a gente gostaria que vocês colocassem assim: Binance não irá quebrar, tá bom? Mas também vai que de repente vocês acham que ela pode quebrar, não tem problema, coloquem Binance vai quebra. Ou quebra ou vai quebrar, tanto faz. Beleza, pessoal? Isso aí. Então, muito obrigado pela audiência e sucesso. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.